Na pregação passada, nós falamos de uma circunstância muito curiosa na vida do rei Salomão, logo no início do seu reinado, em que Deus apareceu a ele e disse: Salomão, peça o que você quiser. Então nós exploramos detalhadamente como Salomão se comportou para fazer esse pedido, a introdução que ele fez antes do pedido em si, e já falamos bem detalhadamente. E ele deu uma demonstração muito bonita de sabedoria e de humildade, que eu consigo ver ali praticamente um guia de como orar, de como se dirigir a Deus, que era exatamente o que ele fez. Não foi uma oração, vamos dizer, típica, né, em que o crente toma uma atitude e fecha os olhos muitas vezes e pensa e conversa com Deus, e mentalmente e espiritualmente se entende ali com Deus, pedindo, agradecendo. Seria a nossa oração típica. Salomão, ali, ele era um sonho em que ele estava, e seja como for, ele estava pedindo alguma coisa sob o convite de Deus: peça alguma coisa. Então, ele orou. Não deixa de ser uma oração. E eu comentei já quase no final de que essa história é tão fantástica, no sentido de sobrenatural e diferente, não no sentido de ser fantasiosa, que foi real. É difícil não pensar: se fosse comigo, eu tenho o próprio Deus diante de mim, dizendo: peça o que você quiser. Comentei um pouco sobre isso. E terminei dizendo que, em certo sentido, nós temos hoje essa oportunidade. Não de uma maneira tão direta e específica, como foi o caso lá de Salomão, em que Deus disse: peça agora, e Salomão pediu naquele momento, e Deus deu naquele momento o que ele pediu, sabedoria, e depois, dali para frente, mais coisas até de que ele não tinha pedido, já exploramos isso. Mas o fato é que o que interessa, a essência disso aqui, não mudou. Se andarmos corretamente com Deus, Ele está pronto para responder às nossas orações e nos dar coisas boas, boas aos olhos dEle, em nome de Jesus Cristo. Querem ver? João 14, 13 e 14. Olha como parece o que aconteceu com Deus e Salomão. Algumas palavras são idênticas. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Não consigo ver muita diferença entre uma coisa e outra. Seria diferença se Jesus fosse um homem, e só um homem mesmo, que poderoso, ou um rei, tivesse condições de oferecer muita coisa para alguém e tudo. Mas ele é Deus. Então é Deus falando também, do jeito que Deus falou com Salomão. Agora Deus está falando conosco, através de Jesus Cristo, homem e Deus ao mesmo tempo, mas Deus. Então, a autoridade envolvida aqui, no Deus que disse a Salomão: peça o que você quiser, e no Deus Filho que disse a nós: o que pedis em meu nome eu farei, é absolutamente a mesma.
É uma garantia divina que nós temos hoje. Passa a página, capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Versículo 17. 15, 16. Não fostes vós, estou em João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. A mesma e exata ideia. Passa a página, capítulo 16 de João, versículos 23 e 24. Naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, tão clara, que nos ensina de uma maneira tão gostosa aos nossos corações, e que tenhamos sabedoria para ouvir, aprender e praticar. E no assunto particular aqui, a questão da oração, de como orar, como ter atitude correta de oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, como eu comentei, não é uma questão de como ocorreu com Salomão, assim tão imediata e de uma maneira, num sonho, coisa assim. Cristo não nos dá, obrigatoriamente, melhor dizendo, não nos dá de uma maneira imediata, como deu sabedoria a Salomão, como Deus deu. Ali foi especial e muito direto. Pá! A resposta às nossas orações é algo mais complexo. Eu não sei se vocês perceberam quantas vezes, eu devia até ter chamado a atenção, quantas vezes tem a expressão, 3 palavrinhas, em meu nome. É o segredo. Isso não houve lá com Salomão, claro, Cristo nem tinha vindo ainda encarnado. É o segredo, em meu nome. O que significa isso? Isso envolve vários fatores. A fidelidade do crente ao Senhor Jesus Cristo, que pode pedir em nome de Jesus Cristo, esse mesmo Jesus Cristo a quem eu sirvo de maneira séria e com fidelidade. Não é qualquer um chegar e dizer, Deus, me dá um carro novo em nome de Jesus. Não, está em nome de Jesus. Ele não disse, o que pedir em nome dele, ele dá. Então não é bem assim. Há um livrinho que eu não leio há décadas. Nem sabia se ele estava no mercado. E está. Eu olhei. Esse livro é bom. Pequenininho. Um autor anônimo. Muito comentado há, sei lá, 30 anos atrás, algumas décadas atrás. Hoje faz tempo que eu não ouço ninguém falar dele. A Oração que Funciona. É um livro, um livraço. Pequenininho e um livraço ao mesmo tempo. Se você não tiver, pode comprar, pode ler, ou no Kindle, ou papel mesmo, seja como for, mas está no mercado, eu olhei, e eu até vou ler de novo, porque que livrinho bom. E ele trata desta questão, ele explica bem essa questão de orar em nome de Jesus, não é só dizer de uma maneira audível com a língua, em nome de Jesus, não é uma fórmula mágica,
Não é um mantra, em que é um nome mágico que se falou, Deus dá, porque Jesus disse, não é assim, mas está escrito na Bíblia, que se ele pedir em nome de Jesus, ele dá, está na Bíblia. Mas aprenda a estudar a Bíblia e a entender a Bíblia. A Bíblia não vai fazer o que você acha que ela deve fazer, nem dizer o que você acha que ela deve dizer, e você não vai exigir coisas que ela própria, a Bíblia, não promete. Então tem que saber o que é que a Bíblia diz, como diz, o que está dizendo com aquilo. Então quando Jesus, é óbvio que Jesus fala de uma maneira muito enfática na questão do em meu nome. Ele não está brincando ali, ele está falando sério. Olha o que está envolvido aí. Deus Pai, ouvindo orações, pedidos em nome do Filho, e o Filho dizendo, Ele dá. Eu estou dizendo, empenho a minha palavra diante de vocês aqui, que o Pai dá. O que vocês pedirem em meu nome. Então tem coisa grande aqui. O que? Eu não vou explicar nesta pregação, não é meu propósito. Eu quero seguir o roteirozinho que Salomão nos deu, mas fica aí o desafio de você estudar mais um pouco o que significa esse em meu nome, a sua santidade. Você acha que um crente que vive no pecado, um crente que tem muito mais defeitos do que virtudes e que está ali e não está muito preocupado em mudar a sua vida, você acha mesmo que um crente desse, com a santificação lá embaixo, você acha que ele vai ter essa prerrogativa de pedir alguma coisa ao Pai em nome de Jesus e Deus, o Pai, dá? Primeiro, um pedido desse poderá ser muito mal feito, porque ele não tem nem noção do que pedir. Um crente que está em pecado há muito tempo aí, sem resolver isso com Deus, crente, salvo, mas em pecado. Então é óbvio que quando Jesus diz em meu nome, tem algumas coisas aí que estão pressupostas para poder o Pai honrar. Submissão à vontade de Deus e outras coisas mais. Mas eu vou deixar por aí esse aspecto e quero passar para o primeiro, eu não gosto da palavra passo, porque tem muita coisa, né? Aquelas coisas de 3 passos para você isso, 8 passos para aquilo lá, e eu sou cismado com isso. Mas Salomão deu aqui um rumo muito interessante. Primeiro, considere secundário pedir por saúde, vida longa, bens materiais. Quem perdeu a pregação passada vai voar um pouco aqui, porque eu vou ficar o tempo todo puxando Salomão. Mas você note que Salomão não pediu nada para ele de grandeza de coisas materiais, de carruagens e palácios. Não. E Deus gostou muito do critério adotado por Salomão, tanto que Deus elogiou demais, gostou muito, nós vimos isso. É por isso que é um modelo exato, perfeito de um comportamento, uma atitude que o crente deve ter diante de Deus ao orar, porque foi testado e foi aprovadíssimo por Deus essa atitude. Eu não sei quantos % das orações de um crente podemos dizer que é feita para a saúde, para uma vida longa, para bens materiais. Talvez seja alto o percentual, muito alto. Suas últimas 100 horas de oração, quantas horas foram dedicadas a pedir o salário, não demissão do emprego, ou arranjar um emprego, ou saúde, ou isso, ou aquilo, para você ou para alguém do seu lado. Mas o alvo é uma dessas coisas aqui, deve ser muito alto
muito alto o percentual. Aí Salomão diz assim, está errado. Está errado, isso não é o principal não. Entendam, são coisas boas em si, não há problema nenhum pedir pela saúde, pedir por uma vida longa de serviço a Deus, pedir por coisas, até mais conforto para poder, condições de educar os filhos de uma maneira melhor, dar mais conforto à esposa. Tudo bem, são coisas em si boas. Mas eu disse, considere secundário pedir por isso. Não peça. Não é que é errado pedir. Absolutamente. Errado é quando pensa em oração, está logo pensando nas coisas que estão pedindo. Quero isso. E essas coisas não têm nada a ver com as duas coisas mais importantes que temos na vida, que é amar a Deus e amar ao próximo. A não ser que você embuta aí de alguma maneira, vai embutido aí, você pede alguma coisa material para poder gastar com outra pessoa. Tudo bem, ótimo. Mas em princípio, não, é para o seu bem-estar, para a sua proteção familiar, para a sua vida aqui embaixo da terra e tudo. Não é errado, mas não é prioridade, é míope. E, claro, é absurdo e altamente anti-escrituras dizer que o dinheiro e saúde é sinal de vida espiritual forte. Mas isso a gente não faz, eu acho que nós nem corremos o perigo disto, a não ser se tem alguém muito ligado aí com esses falsos mestres, pregadores de YouTubes aí, que fica dando esta ideia, e esses coaches que tem por aí, que mistura cristianismo com sucesso, e são uns enganadores que dão a entender claramente que o sucesso está associado com o cristianismo, e é mentira. O sucesso não está naturalmente, o sucesso neste mundo associado com cristianismo, coisa nenhuma. Um crente pode ter seu sucesso comercial, pode ter seu sucesso naquilo que faz, pode ser um grande professor na faculdade, pode ser tudo isso, mas isso não está associado com a ideia de fidelidade a Deus. Não é. Um crente pode ser extremamente fiel a Deus e está tudo e nas coisas dele. Deus não permite que ele consiga ganhar um dinheirinho e nem se firmar no emprego, e sofre, e pena, e é duro, é luta, e a ideia de fracasso está na cara. Todo mundo vê nesse aspecto, fulano, coitado, não sai do canto, não sai do lugar, tudo que ele faz dá errado, bota o negócio, quebra, tudo é assim, e tá. Aí o outro está tudo muito bem, o que ele faz dá certo, e fica rico, e ganha dinheiro, e está tudo maravilhoso e tal. Esse é fiel, esse está aplicando bem os princípios das Escrituras. Mentira pura, fuja desses falsos pregadores do Evangelho, especialmente chamados coaches, hoje em dia. Veneno para o cristianismo que nós pregamos deste púlpito. Não tem nada a ver com o cristianismo aquilo. É um uso abusivo das Escrituras e distorcido. Segundo, exalte a Deus. Lembra de Salomão? Ele já foi falando em Deus, na grandeza de Deus, na beleza de Deus, e eu chamei a atenção disso, exalte a Deus. Deus gosta de ser exaltado. Ele merece ser exaltado. São centenas de passagens que eu poderia ter escolhido, mas escolhi só uma. Salmo 34, versículos 1 e 3. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Então, ele louva a Deus, ele glorifica a Deus. Não se esqueça disto quando você for orar.
Santo Deus, nosso Pai, eu quero te pedir isso. Eu estou um pouquinho apressado, porque eu tenho que sair logo, eu tenho um compromisso 8h30, já são 8h15, e o trânsito está apertado, e eu te amo muito, me protege, me ajuda, e que hoje seja um dia bom, que eu consiga realizar aquele negócio, e que eu passe naquele exame, naquele concurso, em nome de Jesus, amém. Não está errada a sua oração em si, né? Mas está longe do modelo de Salomão. Está longe. Porque uma oração dessa que eu coloquei aqui, que talvez seja típica de muitos de nós no dia a dia, não tem um louvor a Deus aqui. Ele gosta de ser louvado. Invista um tempo da sua oração falando da santidade dele, da beleza dele, do poder dele, da glória dele. Diga, fale disto. Ele gosta disso. Eu podia entrar num assunto aqui, eu acho que eu não vou entrar, não. Geralmente as pessoas geralmente gostam de ser elogiadas e de alguma maneira glorificadas também, mas nós não somos muito aconselhados a fazer isso porque incha, né? E cuidado em elogiar demais e tal. Aí Deus a gente manda elogiar direto e diz que Ele gosta de ser elogiado, gosta de ser exaltado. É um Deus muito egocêntrico, não é não? Para quem não conhece Deus, fica à vontade, se achar que é. Os que não conhecem, mas nós conhecemos Deus. E sabemos que nada nele é mal, nada é pecaminoso, nada é torto. Tudo dele é santo e ele merece os maiores elogios, as maiores exaltações, ele merece. Então, é próprio de Deus ser exaltado. Você ser exaltado, eu ser exaltado, é uma desgraça, muitas vezes. Tem um momento de você elogiar, de você agradecer, de você dizer alguma coisa em público, positiva sobre alguém, de incentivar, tem o seu momento. Mas é perigoso mesmo, porque nós temos algo dentro aqui chamado carne. Somos pecaminosos, então rapidamente, um elogio pode se transformar numa arma da carne sua para lhe inflar, para você ficar realmente cheio de si no mau sentido. E por mais que ele elogie, a sua carne quer mais. Quer mais. Basta ler histórias de reis e imperadores, não tinham limites. Os Césares achavam que era um Deus mesmo. E muitos não têm a ousadia de dizer isso, mas gostam de ser ultra exaltados e bajulados, ou coisa desse tipo. Não dá para fazer isso com um ser humano que tem o pecado dentro. Não dá. Mas, e outra coisa, nós somos criatura de Deus. Então, um elogio a nós deve ser muito limitado e, se possível, linkado com o nosso Criador. Mas o próprio Criador é Ele mesmo. Não vai ser ligado com ninguém. Ele é o Criador. Ele é o grande merecedor de tudo que você puder dizer de bom. Então, Ele gosta porque é próprio. Não é questão de egocentrismo. Isso não existe para com Deus. Esse nome para Ele, egoísta, não cola. Não é nem dizer assim, Deus não é egoísta. Não, esse nome para ele, essa qualificação para ele, não cabe, não aplica. Como se diz tecnicamente em algumas coisas. Não aplica, não tem nada a ver. Porque ele é ele. E ele ama a si mesmo. Eu escolhi vocês, Israel, por amor a mim. A mim. Então ele ama muito a si próprio. Claro, isso é teologia. Exalte a Deus, se acostuma a exaltar pesadamente a Deus. Ora, claro, faça com sinceridade, com a sua alma, acompanhando o seu pensamento, a sua boca, ok? Terceiro, diminua-se perante Deus. Salomão fez isso, eu não sei me comportar, eu sou como uma criança,
Eu não sei fazer isso. Isso para Deus foi muito, muito agradável Deus ouvir isso. Então confesse pecados, confesse defeitos, confesse fragilidade, confesse indignidade. Confesse, Senhor, eu estou aqui, eu sou indigno de estar aqui. Então, por que você está? Ele poderia dizer, se você é indigno, por que você está aqui fazendo um indigno diante de mim? Vou lhe destruir. Não. Em mim próprio, na minha essência, Senhor Deus, eu sou indigno. Mas eu fui coberto de dignidade do teu Filho. Ele passou para mim a justiça dele, a dignidade dele. Então eu me tornei digno. Hoje eu sou altamente digno de estar diante de ti. Se não fosse, eu seria destruído. Mas se eu estou diante de ti, ousando te chamar de pai, ou até de papai, que é correto, Abba. No aramaico, como Paulo lá em Gálatas fala, é papai, paizinho, assim. Pode tomar essa liberdade. Como? Porque Cristo lhe fez digno. Porém, essa sua consciência de que é assim que aconteceu, é muito importante ser colocada diante de Deus. Ele gosta disso. Eu sou indigno, eu não presto em mim mesmo. Se dependesse de mim, eu estaria ainda condenado ao inferno e sem nenhum contato contigo. Não sou digno, não sou nada, sou uma criança, pior do que uma criança, e pode se diminuir com gosto. Sabe por quê? Porque você não vale nada mesmo, nem eu. Essa é a verdade. São muito arrogantes, como seres humanos que nós somos, e extremamente valorizados por Deus ter nos dado, ou nos feito a imagem e semelhança dele, e acabamos, foi muito embevecidos disso aí tudo, e nos achamos grande coisa. Manda alguém dizer isso, da cor do fio do seu cabelo, para ver uma coisa. Não diga bem direitinho, não, para ver se não fica todo ali. Da onde você tirou isso? Você pensa que você presta para alguma coisa? O pecado acabou com você. O pecado acabou com a raça humana. Acabou. Não valemos nada. Você tem dito isso para Deus? Eu sei, Senhor. Eu tenho conhecido. Eu tenho sim. Eu não sei nem se você tem costume de se diminuir tanto diante de alguém, mesmo de Deus. É com você. É com você. Ou você tem reservado um pouquinho do seu orgulho até diante de Deus? Espero que não, porque será um erro gravíssimo você ter uma reservazinha diante de Deus. Não, até aqui vai, mas depois não, eu não tenho coragem de dizer isso de mim, não. Nem diante de Deus. Seria bom ter. Então você se diminui e ao mesmo tempo diz, porém, eu sou teu filho. E novamente a mesma explicação. Eu fui feito teu filho pela fé em Jesus Cristo. Tu me acolheste como filho. Que maravilha! Então não anula o fato de você realmente não prestar, ou o que não prestava antes, não sei, para ofender a Deus, cheio de ódio no coração, de inveja de tudo que não presta, para passar a ser alguém possuído pelo Espírito Santo, santificado em Cristo, e um outro tipo, outro status de existência. Nós passamos a ser. Então hoje, nós não podemos dizer mais, não sirvo para nada. Serve. Agora serve. Você é um servo de Deus. Agora você é filho de Deus. Você é cordeiro com Cristo. Ok. Mas não esqueça do seu passado, de como você chegou nessa condição, e nem que, mesmo nessa condição, você ainda carrega pecado dentro e ainda peca muitas vezes. Então se diminua diante de Deus. Tem uma passagem aqui em Isaías, que diz assim, Isaías 66:2,
Porque a minha mão fez todas essas coisas, Deus falando, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. Está interessado? Eu quero saber quem é o homem para qual, ou a pessoa para a qual Deus vai olhar. Eu quero saber, eu quero ele olhando para mim. É este, o aflito e o abatido de espírito, e que treme da minha palavra. É o humilde, famoso publicano, que batia no peito, tem misericórdia de mim, sou um pecador. A Jesus, se diminuiu. Quarto, reconheça que tudo que você tem e é, foi dado graciosamente por Deus. Passagem bonita aqui em Salmo 104, versículo 20. Eu queria ler mais, mas vou ler só esses versículos mesmo, do versículo 27 a 29, que diz assim, Salmo 104, 27, todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morre e voltam a seu pó. Nunca esqueça que o gole d'água que você toma várias vezes por dia e nem percebe mais, mas foi dado por Deus. Um gole d'água já foi algo extremamente desejado na vida de alguém que passou dificuldades no meio de um deserto, de uma situação que não tinha água por algum motivo, uma pane no carro, ou mesmo coisa circunstancial, mas para matar de sofrimento, de angústia, capaz de matar, literalmente por um copo d'água. E nós tomamos água o tempo todo, e comemos bem, e pouco nos lembramos. Não, mas eu oro toda vez que eu vou comer, almoçar, jantar, eu dou graças a Deus. Ótimo, ótimo. Apenas tenha cuidado para que a repetição não se torne muito mecânica, e você começa a agradecer a Deus e nem realmente não percebe. Uma coisa interessante, chega no supermercado desses grandes, e veja a quantidade de opções que tem para você comprar lá e escolher. Seria bom você parar assim e dizer, puxa vida, tudo providenciado por Deus. Não, mas não é só para mim, é para todo mundo que chega aqui, tem um dinheirinho e compra isso aqui. E isso elimina você? Ora, isso elimina você? O fato é que Deus está lhe proporcionando aquele monte de opção. E você acha que todo ser humano nesta terra tem essas opções para comprar? Leia um pouquinho mais sobre países pobres e pobreza real, até no nosso país, inclusive. Veja, pense mais nisso. Então, a gente entra num bruto do supermercado desse, nem percebe, mas acha ruim porque tem quantidade demais, você não sabe nem o que escolher. Então, pense nisso. Salomão reconheceu que foi Deus que deu a ele o povo para ele, Salomão, reinar. Tu me deste esse povo para eu reinar. Ele reconheceu. Eu estou puxando Salomão o tempo todo. Isso é um modelo de Salomão. Assuma a condição de servo. Quinta sugestão do modelo de Salomão. E ele disse isso. Eu quero só tomar conta deste povo, este teu povo, que tu me deste para eu governar. E o meu serviço a ti é tomar conta deste povo com sabedoria que eu não tenho. Talvez, eu já falei, talvez tivesse 20 anos de idade quando aconteceu aquilo.
Nós estamos aqui para servir a Deus e ao próximo, não para sermos servidos. Eu não vou ler a passagem, mas está lá em Mateus 20, 26 e 28. Jesus disse claramente, nós devemos fazer como o Filho do Homem, que ele veio para servir, não para ser servido. Jesus Cristo aqui serviu, e ele sendo Deus, sendo Rei, todo-poderoso, mas naquele contexto ali que ele esteve aqui, naquele período que ele esteve aqui, ele veio como servo, e um servo humilde, para servir de exemplo a nós e mostrar que o coração dele admite isso, que não é humilhante, nem decrescia da dignidade dele, ele ser um servo. Veio dar exemplo. Então, já que é assim, que você é servo e Deus lhe quer servindo os outros, peça que Deus lhe capacite a ser um servo útil a Ele e aos outros. Servo. Eu tenho falado bastante nessa ideia de servo ultimamente aqui na igreja, por motivos óbvios. Mas é muito bom a gente ser lembrado disto e ser incitados por circunstâncias que Deus nos coloca e permite, para que cada um mostre o peso da sua colaboração como servo, uns aos outros, individualmente, a igreja, coletivamente, mas raciocine como servo do outro. Eu gosto de me imaginar como um salvo em Cristo. Ótimo. Eu gosto de me imaginar como um filho de Deus. Um filho não como Jesus Cristo é, de fato. O filho unigênito de Deus, eu sei que não sou. Mas eu sou um filho adotivo de Deus. Sou ou não sou? É. Eu gosto de me imaginar assim, correto. Como membro da família de Deus, correto. Que vou comandar anjos, como a Bíblia diz que nós vamos comandar anjos, correto. Tudo correto. Mas não pare aí não. Vá bater lá no servo, na sua condição de servo, e se imbua desse espírito de servo. E se exija mais, eu quero servir mais. Eu acho que todo crente deveria estar se perguntando constantemente em que eu estou servindo a Jesus Cristo. E quando fala em serviço a Jesus Cristo, geralmente se pressupõe que seja através da igreja local a que o crente faz parte, que esse é o plano de Deus revelado no Novo Testamento. Então, tudo bem, você pode fazer o serviço aí individualmente, excelente para Cristo. Isso existe, eu sei. Mas, via de regra, aí entre os dons, dos quais eu estou falando há semanas sobre isso, que são capacitações que o Espírito nos dá para o quê? Servirmos uns aos outros. Então, coloque na sua mente de uma maneira talvez mais forte do que já está, que você é um servo. Porque, como é que um crente pode pedir para ser um servo útil, se ele mal se sente como um servo? Você nunca pensa em participar de um culto, mas sempre de assistir ao culto. Vou assistir ao culto. Não, eu vou participar do culto. Como? Diversas formas. Mas a ideia diferente de sentar num teatro e assistir uma peça, assistir um número musical, só assistir e pronto. É diferente. Você vem participar de um culto. Nunca pense em ajudar na reunião da igreja, talvez apenas ir. E isso se tiver um bom programa que o agrade. Vai ter o quê? É o dia, vamos passar o dia no sítio. Que sítio? É um sítio que a gente alugou ali. Tem piscina? Tem quadra? Então, peraí. É válido você querer saber se tem piscina, se tem quadra. É válido, mas não é o principal. Tem um encontro da igreja? Tem. Eu vou. Não sabe nem onde é, pai? Sim, mas meus irmãozinhos não estão lá, não? Estão. Então eu vou. E quem está encarregado? É o fulano.
já se dirige lá, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Onde é que eu posso servir nesse programa? Não, acha muita coisa e o pobre do líder, por favor, se inscreva, pague a sua taxa para a gente pagar o dono do sítio lá, vou resolver. Montar uma banca para saber se vai. E aí se a programação for mal feita, e se a bola estiver furada, e não tiver o jogo, você foi pelo jogo? Um racha, ou perdeu um racha daquele? Então, gente, como eu disse, são coisas boas, pensar no racha, e estar com os irmãos lá, jogando, mandando banho de piscina, e tudo, levar seus filhos para correr lá, ótimo, mas bote na sua cabeça, além disto, a ideia de participar e servir no que for possível neste tipo de programa ou coisa assim. Já ajudou na campanha da coberta? Não? Então você concorda em ser excluído de todos os almoços que nós vamos ter daqui para frente? Gostosos? Hã? A igreja não vai fazer isso comigo, né? Até que seria razoável, né? É óbvio que nós não vamos fazer isso. Mas não fica chocante começar a imaginar? Pessoal, só vai almoçar aqui quem contribuiu financeiramente para essa coberta aí. Quem não contribuiu, fechou o coração, fechou o bolso, não vai almoçar aqui. Esquisito, eu sei que é esquisito, e nós não vamos fazer isso não. De jeito nenhum, claro que nós não vamos. Mas pense bem, é razoável? É razoável você querer a coberta, vibrar com a coberta e não contribuir com a coberta? Com seu dinheiro, muito ou pouco, não interessa, não estamos falando nisso aí. Não, aí vem, primeiro almoço, ficou alto, né? Não sabia que era tão alto, não. O sol entra até aqui, ó. Irmãozinho, é ali a saída. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu espero, porque é simples, não estou falando. Cadê os de 15 anos? Deviam estar aqui ouvindo isso aí, porque eles iam entender isso tudinho. Não visita o irmão que está há uma semana no hospital, reclama quando não ligam para saber se ele melhorou da gripe. 2 semanas que eu não vou para o culto, que estou com os pulmões cheios, uma secreção, tosse. Ninguém ligou para mim. Pois é, o outro está lá no hospital há 1 mês. E você nunca pensou em ir lá visitá-lo. Servir o irmão lá. Mas quer ser servido para alguém perguntar como é que você está. Gente, poderia ir longe nisso, mas já basta. Quando o crente se conscientiza de que é servo de Cristo, o seu grande alvo, objetivo nesta vida será um serviço agradável a Cristo e útil aos homens. Pronto! Tudo mais fica secundário. E fica mesmo. Para Salomão, ser o melhor rei possível, significava o quê? Triplicar o tamanho do reino que ele recebeu do pai Davi. Não! O melhor reino possível de Salomão para os olhos dele era julgar o povo de modo justo e correto. Ponto. Foi isso que ele pediu. O resto seria detalhe. E foi isso que tanto agradou a Deus. Gostei disso, Salomão. Aliás, do que você não pediu, eu vou lhe dar. Tamanho foi a vibração de Deus, como vocês se lembram. Agora, se Cristo quer você trabalhando para Ele com saúde precária, que assim seja. Não condicione servir a Cristo se você tiver saúde. Não. Se Cristo quer você trabalhando para Ele com dificuldades financeiras durante a sua vida todinha, sirva a Cristo com dificuldade financeira a vida todinha. Não é só quando você sair da dificuldade financeira que agora eu vou servir a Cristo, agora eu vou servir os irmãos. Tá? Não, Deus lhe quer pobre, a vida todinha pobre, pois seja um crente fiel e que sirva os outros pobre.
Você é um homem sério, uma mulher séria, correta, trabalha, tenta fazer as coisas, mas não consegue, não desenvolveu essa área na vida. Qual é o problema? Então só pode ser útil quando tem dinheiro, quando tem tempo, quando eu me aposentar. Aí eu vou servir a Cristo. Aí o senhor vai ver que é um servo. Não boto muito fé nesses que vão servir a Cristo quando se aposentarem, não. Pode até ter mais tempo, fazer coisas novas, claro, usar a criatividade, mas a ideia de servir quando se aposentar e só, não está bom não. Penúltima. Valorize as pessoas que Deus colocou ao seu redor, especialmente os seus irmãos em Cristo. Salomão valorizou o povo, esse povo que tu me deste para eu tomar conta, teu povo que tu me deste. O que eu queria mesmo, Senhor Deus, sabe o que era? Era julgar esse povo de uma maneira correta. Espera aí, é esse povinho aqui que tu queres que eu reine? Esse povinho aqui idólatra, pagão, desobediente, que os teus próprios profetas denunciam o tempo todo, de pescoço duro, teimosos. É esse povinho aqui que tu queres que eu gaste minha vida todinha e que eu me concentre nisso, que passo tempo servindo a eles, a vida toda, até morrer. Esse povinho aqui, eu, hein? Não, é este povo aqui. Este, que tu escolheste. Agora, se é um povo fiel, se é infiel, é outra história. Então, agradeça a Deus, sim, pelas pessoas que Ele colocou na igreja, valorize-os e tente trabalhar com eles, junte-se a eles da maneira como você puder. Ninguém despreze ninguém. Cada um deve considerar o outro superior a si mesmo, diz a palavra de Deus em Filipenses. Por fim, peça por sabedoria e entendimento para bem desempenhar a tarefa que Deus lhe deu. Independente do tamanho da tarefa, do peso da tarefa, do quanto a tarefa é visível às pessoas, ou se é discreta de bastidores, ou se é de cima de um púlpito, ou de uma sala de aula, ou seja de onde for, seja o que for, peça sabedoria a Deus o tempo todo, O crente que ora assim, neste modelo, vai agradar a Deus, como Salomão orou e agradou. Resultado, orações respondidas. Se soubermos pedir com a atitude correta e de formas como a Bíblia nos ensina, como essa através de Salomão, Mateus 6,33, a última passagem que eu vou ler, Jesus disse algo que mais uma vez lembra Salomão. Diz assim, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, que coisas? As coisas daqui, da terra, o que comer, o que beber e tal, o que vestir, era o contexto que ele vinha falando, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele vai dar além de só a sabedoria que você quer, além só da justiça que você busca. E tem uma outra passagem que diz que Ele pode nos dar até mais do que pedimos. Mais do que pedimos. Precisamente o que aconteceu com Salomão. Então nós vemos repetindo no Novo Testamento o mesmo princípio. Ore direito, peça direito a Deus e virá muita coisa boa, enxurradas de coisas boas para você, coisas boas no critério de Deus, de acordo com os padrões de Deus, e até o que você não pediu, Ele terá prazer em lhe dar.
Que Deus nos ajude a sermos obedientes nessas coisas, dispostos a servir. O que vier depois de você pedir essas coisas básicas, o que vier com relação à sua pessoa, circunstâncias, condições econômico-financeiras, saúde, etc, 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 o que vier, que seja uma mera consequência da vontade de Deus na sua vida e não a própria razão de ser da sua vida. Você não está aqui para fazer uma faculdade, você não está aqui para fazer uma família, você não está aqui para ser mãe, você não está aqui para ser pai, não está. Para ser engenheiro, para ser médico, para seja lá o que for, não está. Você não está aqui para ser um brasileiro, não está. Para ser um bom vizinho, você está aqui para ser fiel a Deus e servir a Cristo e aos seus semelhantes. Esse é o propósito da sua vida, da minha vida. Então, seguindo esses propósitos de uma maneira o mais fielmente possível, as outras coisas serão, como Cristo disse, acrescentadas, serão dadas. Cristo disse que o Pai sabe o que nós precisamos antes de nós pedirmos. Então, nós lemos isso aí, e lemos, e lemos, e lemos, e lemos, e muitas vezes entra aqui e sai aqui. Entra aqui e sai aqui. Não vai para o coração. Você crê nisso aí, sabe disso aí tudinho. Pastor Mauro não ensinou coisa nenhuma hoje. Só disse coisa que todo mundo já sabe. E eu acho que foi mesmo. Eu estou só lembrando, porque, olha, para ser crente medíocre é muito fácil. Crente medíocre, pastor, que não serve. Um crente que não serve a Cristo ou a Deus é medíocre. É óbvio, ele está deixando de fazer um dos princípios básicos pelos quais ele é mantido aqui nesta terra. Ele é salvo e eu vou para o céu logo, acabou. Não, deixa aqui para quê? Entre outros motivos, para servir, para mostrar como é que um crente deve ser, como é que um crente deve fazer, para ser modelo. É isto. Agora, ter jeitão de crente é fácil. Jeitão. Mas vocês acham que Deus vai pelo jeitão? Pela maneira com que você se comporta, e você é educado, e você é gentil, e é muito presente, e tudo mais, muito legal, não fala uma palavra fora do que é para falar, tudo correto, com as suas obrigações, com os dízimos, ofertas, o imposto para o governo, tudo corretinho, tudo bonitinho, ótimo. Quem olha de fora assim é um espetáculo, modelo de crente. Será? Deus vai muito além, viu? Da sua postura externa, da sua roupa, das suas coisas, da sua profissão, da qualidade do piso da sua casa. Deus vai muito além disto. Ele vai dentro do seu coração e do seu serviço que você presta a Ele e aos irmãos. E eu encerro com a palavra ao amigo ou amiga que não tem Cristo como Salvador. Deixa eu dizer uma coisa, não espere Deus aparecer de noite, como fez com Salomão, dizendo, peço o que quiser que eu lhe dê. Tome iniciativa, porque ele já tomou antes. Ele já providenciou algo, o mais valioso que um ser humano pode imaginar para uma alma perdida, como todos nós nascemos com uma. A salvação eterna em Jesus Cristo. Ele já deu para o ser humano poder dizer, eu aceito. Infelizmente, muitos dizem, eu não aceito, eu não quero, então não vai usufruir. Não é que Deus deu no sentido de goela abaixo. É ser humano? É. Então eu dei o meu filho para os seres humanos, então você é um? Sou. Tome Jesus Cristo. Eu não quero, tome. Não. Não é assim não. Eu ouvi alguém dizer há décadas atrás, a salvação é de graça, mas não é barata não.
Acho muito legal essa frase. Ela é de graça, mas não é barata não. Ela custou a vida de Jesus Cristo. Então, tome você, amigo ou amiga, a iniciativa e dizer, Senhor, me permitas pedir o maior presente que um ser humano pode imaginar. Eu quero pedir fé em Jesus Cristo. Me dá esta fé para que minha alma seja salva. Eu posso lhe garantir que se for um pedido sincero, de coração, Ele vai dar. Porque é o grande prazer de Jesus Cristo, é ver o fruto do trabalho da alma dele, ou seja, da morte dele na cruz. E quando um pecador se converte, se arrepende e se converte, Jesus está vendo o fruto de trabalho. Ele se converteu porque eu morri naquela cruz. E fica muito alegre, muito alegre. Ele gosta de dar a salvação. Peça, não precisa ser um Salomão. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas e a praticar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.